Isso no jogo passado. Por que o Bruno Henrique foi escalado de saída? Para fazer pressão na saída de bola do Bahia. E isso mereceu elogios do Felipe Luiz, mesmo o Bruno Henrique não fazendo um bom jogo. Ele pode ter feito um bom jogo taticamente, cumprindo essa tarefa, mas ele não participou de nenhuma jogada ofensiva, nenhuma jogada ele criou. Ele é um atacante, né? Senão a gente volta naquela versão Gabriel Jesus Copa de 18. Não, ele marca a saída de bola, ele marca, mas ele não fez nenhum gol, nenhuma assistência, ele é atacante. Então ele escala um volante para marcar a saída de bola do adversário. É só marcar? Não, o cara tem que marcar, mas tem que produzir alguma coisa. Aí a atuação é completa. E a atuação do Bruno Henrique ela foi boa só no cumprimento tático daquilo que o técnico passou. Que é uma ação defensiva, de certa forma, né? Você está pressionando a bola, a saída do adversário, para ajudar a recuperar a bola. E a partir daí construir alguma coisa. Enfim, o Bruno Henrique foi escalado no sábado só por isso, e o Pedro ficou no banco. Porque o Pedro não tem essa característica, ele não é um cara muito intenso, ele é um cara mais pesado, ele tem menos mobilidade, então você não pode esperar do Pedro que ele vá correr 11 quilômetros, 12 quilômetros, não vai correr, que vai marcar, não vai, ele tem outros predicados. E o Arrascaeta também não tem exatamente essa característica, até faz esse trabalho um pouco mais que o Pedro, mas aí sim, tem a questão física também, ele está sendo tratado com muito cuidado para poder ter esse rendimento e jogar. E está jogando mais à frente, jogando mais, quase um centroavante muitas vezes, né? Até lá eles internamente falam que ele virou não um 10, mas um 9,5. Ou seja, um jogador que atua como... O gol dele foi de centroavante, o gol de cabeça agora, no final de semana. Né? Ele já tinha feito isso lá com o Jorge Jesus, alguns momentos, inclusive, tipo um falso 9. Então, o que acontece? Como o Felipe Luiz não abre mão desse jogo que ele chama de pressionante, é inviável você ter os dois sempre. Talvez na quinta-feira, pela necessidade de fazer o gol e de vencer, ele abra mão um pouco dessa capacidade de pressionar a saída de bola do adversário, até porque esse adversário vai jogar fechado, esse adversário vai se encolher e tentar ocupar mais o espaço, tendo mais jogadores que possam finalizar e fazer gol. O Flamengo perde muito gol, né? Demora a fazer. Então os dois são caras decisivos, o Pedro e o Arrascaeta. Pode ser que os dois joguem juntos, mas a tendência é que eles nem sempre sejam escalados juntos. Por conta dessa característica, então pode haver sim, e com muitos jogos, um jogo vai ser um jogo vai ser os dois, outro jogo vai ser o outro no segundo tempo. Isso tende a acontecer, sim. Sim. Aliás, isso já era discutido antes até do Pedro voltar a jogar. Como é que vai ser quando o Pedro voltar? Porque isso é uma... Gente, ninguém está dizendo que o Pedro não joga nada, que o Arrascaeta é ruim. Mas o técnico, ele não abre mão dessa forma de jogar. Ele quer um time que pressione e saia de bola. Esses jogadores não têm essa característica. Não é o ponto forte deles. O Bruno Henrique consegue se adaptar a isso, o Juninho faz isso, mas não tem, evidentemente, o talento do Pedro para finalizar, para fazer gols. Então, pode o Pedro se aprimorar um pouco mais nesse quesito, acho até que ele melhorou no ano passado, antes da contusão, ele melhorou nesse aspecto, mas ainda não é o forte dele. Você pode pegar, de repente, um centroavante como o Haaland, que é grandão e tudo, mas ele corre, ele marca, ele tem um outro dinamismo dentro do campo. Né? Ele não é, o Pedro é um cara mais de referência, de menos movimentação, mas é um jogador pesado, não um jogador leve. Ele é ótimo, ele é excelente, ele gera jogo pra caramba, ele faz gol, faz o pivô, cabeceia, ele participa bem das ações ofensivas, mas ele não tem essa característica. Então, como o técnico não abre mão de jogar dessa maneira, é evidente que em alguns momentos eles não vão jogar juntos. E sábado já foi assim. Sábado foi exatamente isso aí. O Pedro entra no segundo tempo, depois o Arrascaeta sai e tal, então isso deve acontecer. Sobre o jogo, acho que realmente o jogo de hoje é muito importante, porque se o Córdoba, o Central Córdoba não vencer, o Flamengo não precisa fazer saldo de gols. Tem que vencer a LDU e vencer o Tátira, ele está dentro. Agora, se o Central Córdoba vencer, o Flamengo precisa buscar um 2-0 na quinta-feira, pelo menos, para tomar a segunda posição da LDU. Que aí o Central Córdoba vai liderar e o Flamengo vencendo por 2-0, por exemplo, ele vai ser o segundo colocado. Então ele vai para a última rodada assim, eu estou em segundo. Para ficar em segundo, eu tenho que vencer o Tátira, porque os dois vão se enfrentar, Central Córdoba e LDU. Aí você vai fazer a conta, ver qual é o saldo de gols de um ou do outro e vai saber o que você precisa contra o time venezuelano em casa, lá no dia 28, né, no final do mês. Vamos combinar, né? Vai ser o quê? 13 dias depois, no meio da outra semana, jogo contra o Botafogo da Paraíba no Rio, como mandante, já venceu fora. Então é um jogo não é um jogo tão pesado, vamos combinar, né? Mas no meio aí tem Botafogo no final de semana e Palmeiras no outro final de semana, dia 25. Então tudo isso tem que ser pensado. É Botafogo, depois do jogo do LDU é Botafogo, Maracanã, Botafogo da Paraíba, Maracanã, Palmeiras, Allianz Parque e Deportivo Tátira. Então vencer na quinta-feira por 2 gols é importante, mas se hoje o Central Córdoba tropeçar, que é possível, hein? O Flamengo ganhou só de 1-0, a LDU abriu 3-0, não jogou bem, tomou 2 gols, tomou muita pressão. Pode ser que lá o Tátira complique o Central Córdoba e tire 1 ponto pelo menos. Aí o Flamengo só precisa vencer os 2 jogos, independentemente do placar.
Então o jogo de hoje tem muita importância até na estratégia que ele vai montar. Porque se ele precisar vencer a LDU por um gol que seja, é diferente você pensar, pô, tem que fazer 2. Não basta vencer por 1-0, tem que fazer saldo. Isso muda muito e a escalação pode passar por aí. Eu acho que a ausência dos dois, o Pulgar e o Alan, é seríssima, né? Porque o Everton Araújo ele destoa muito, né? Ele fica bem aqui. O Gerson não pode jogar domingo, está suspenso, então vai jogar. Talvez a solução seja o Gerson jogar como volante, de fato. Ele vai ter que pensar na melhor maneira para montar a equipe sem esses dois jogadores que saíram machucados no primeiro tempo contra o Bahia, o Alan e principalmente o Pulgar, que é o titular, né? Informações importantes, muita coisa aconteceu no Flamengo nessa terça-feira. Retorno de Rodrigo Caio ao Flamengo, mas calma, não como jogador, como auxiliar. E muita gente me perguntando se ele será auxiliar permanente do Flamengo na comissão técnica, se ele será auxiliar da comissão técnica do Felipe Luiz, se o Felipe Luiz um dia deixar o Flamengo, o Rodrigo Caio vai junto com ele. Eu vou explicar essa situação para vocês. Tem também Firmino, o nome dele voltando à pauta do Flamengo, segundo a imprensa europeia. Lembrando que no começo do ano a gente trouxe essa informação que o Flamengo sentiu interesse em Firmino. Será que esse interesse voltou? A gente vai contar isso para vocês também. E o Felipe Luiz tem mais um desfalque confirmado para pegar a LDU. Além de Alan, Pulgar, mais um jogador por conta de problema físico está fora desse duelo. Duelo extremamente importante para o Flamengo na Libertadores. Muita coisa para a gente falar no vídeo de agora, galera, mas antes das informações, antes de mais nada, daqui a pouco a bola rola para Deportivo Táchira e Central Córdoba. Jogo muito importante para o Flamengo também. Fica a torcida rubro-negra querendo a vitória do Deportivo Táchira, embora eu acho difícil, mas se o Central Córdoba não ganhar, já está de bom tamanho para o Flamengo. O ideal seria o Central Córdoba não ganhar e muito menos por goleada, porque tem questão de saldo de gols também, que é critério de desempate na fase de grupos da Libertadores. Para mim, o empate já seria muito bom para o Flamengo. Torcer para o Central Córdoba não ganhar. A bola rola às 19 horas. E outro assunto aqui, galera, agora ninguém fala, né? Segundo o levantamento aí da Placar, maiores médias de público do Brasileirão 2025 até a 8ª rodada. Flamengo liderando com 52.401 de média. Isso é média. O segundo colocado, Corinthians, está quase 10 mil atrás, porque está com 43.448 de média. Depois vem São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Ceará, Palmeiras, olha o Palmeiras lá embaixo, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória, Fortaleza, Sport, Botafogo, Juventude, Mirassol e Bragantino. Para mim, o Botafogo aqui é vergonha, né? Porque é o atual campeão brasileiro e também da Libertadores. E com política, segundo o GE, com política voltada a sócios, Botafogo amarga prejuízo em todos os jogos do Brasileirão no Newton Santos. Feio demais, inclusive no último jogo, se eu não me engano, 9 mil pessoas presentes. Nossa, um público muito baixo, um público baixo para goleada no Botafogo de 4-0. Agora ninguém fala, né, da média de público do Flamengo. Eu vi muita gente por aí em transmissão batendo no Flamengo. Agora tem que elogiar, média de público aí, Flamengo liderando. Repito, média de 52.401 pessoas. É um bom número. Vamos falar agora do Rodrigo Caio. O Flamengo surpreendeu e anunciou nessa terça-feira a chegada de Rodrigo Caio para a comissão técnica do Flamengo. E ele chega para a vaga do Daniel Alegria, que foi demitido nessa segunda-feira. Mas o Daniel Alegria era da comissão técnica do Felipe Luiz. Isso quer dizer que o Rodrigo Caio chega para a comissão técnica do Felipe Luiz também? Não, não será desse jeito. Uma pessoa do Flamengo me garantiu que ele chega para ser auxiliar permanente do Flamengo. Então, se o Felipe Luiz um dia deixar o Flamengo, seja por demissão, seja por uma proposta de outro clube, o Rodrigo Caio, teoricamente, fica. A não ser que o Felipe Luiz faça uma proposta a ele para seguir com ele em sua comissão técnica. Aí é só o futuro, a gente vai ter que esperar. Mas, teoricamente, o Rodrigo Caio chega para fazer parte da comissão técnica permanente do Flamengo. Lembra muito o Maurício Barbieri em 2018. Eu não lembro qual o clube que ele estava anteriormente, mas era um clube pequeno, assim, de menor expressão. E aí o Maurício Barbieri chegou
para ser auxiliar permanente, depois teve mudança na gestão, no comando técnico, e o Maurício Barbieri, a partir dali, começou a ser treinador de futebol em 2018, e depois ele foi demitido, enfim, hoje ele está aí trabalhando como treinador. A gente pode até discutir se ele é bom, ruim, bom treinador, mau treinador, mas na época o Maurício Barbieri como auxiliar era muito elogiado dentro do Flamengo. E o Rodrigo Caio, o que eu lamento é o seguinte, é se aposentar tão jovem. O Rodrigo Caio tem apenas 31 anos. E falo sem medo, o Rodrigo Caio foi um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Flamengo. O que ele jogou em 2019 foi um absurdo. Absurdo, ele jogou muita bola. Só que infelizmente de lá para cá, ele não foi de lá para cá não. Antes ele já sofria com problema físico, tanto é que na época de São Paulo ele ia ser contratado pelo Barcelona, não foi aprovado nos exames médicos. Teve outro clube aí que ele também não foi aprovado. Ele já sofria. O ponto fora da curva foi a temporada de 2019. Ali ele não sofreu com lesão e jogou muita bola. Só que depois ele sofreu com problemas no joelho. Teve até uma situação envolvendo... pegou uma bactéria no joelho, algo assim, sabe? Uma infecção no hospital. Teve até essa falta de sorte, inclusive. E o Rodrigo Caio jogou ano passado pelo Grêmio. Eu lembro que no começo desse ano o Criciúma fez até uma proposta para ele. E na época um dirigente me disse, ele não aceitou porque ele está pensando em encerrar a carreira. E ele já vem se preparando há muito tempo, fazendo curso na CBF. Então, tem um lado ruim e um lado bom agora, que ele começa uma nova vida, uma nova jornada, que ele tenha muito sucesso, sobretudo no Flamengo. Galera, o Felipe Luiz tem mais um desfalque confirmado para pegar a LDU. Depois de Alan, Pulgar, Gonzalo Plata está fora do duelo, não se recuperou aí desse edema ósseo, ainda sente dores no local. Hoje não foi a campo e uma pessoa do Flamengo me confirmou que ele está fora do jogo. Vai para o terceiro jogo consecutivo como desfalque. Lembrando que ele teve o edema ósseo horas antes do jogo da Libertadores, que seria lá na casa dele, na terra dele, estava aquela expectativa, e sofreu esse edema ósseo. Ficou como desfalque. Aí voltou no jogo da Copa do Brasil como titular, jogou. De lá para cá, continuou sendo desfalque com edema ósseo. Então, torcer para ele retornar o mais rápido possível, que eu considero um jogador muito importante para o setor ofensivo, com as características que ele tem, que é uma intensidade muito alta. Ele mantém a intensidade do primeiro ao último minuto de jogo e também consegue fazer várias funções no setor ofensivo. Vai fazer falta, tal como o Pulgar, o Plata também faz muita falta. Para finalizar nosso vídeo, galera, Firmino. A imprensa internacional noticiando que o Flamengo pode contratar o Firmino, que o Firmino vai sair do Al-Ahly e o Flamengo é o provável destino dele. Fui apurar no Flamengo, me garantiram que isso não procede. Repito o que eu falei na minha introdução, Firmino no começo do ano sim estava na mira do Flamengo, mas aí o Flamengo acabou contratando o Juninho, teoricamente para a mesma posição, e nesse momento eles não pensam na contratação do Firmino, até porque o investimento não seria barato. Mas ele vai rescindir com o Al-Ahly e chegaria de graça. Não é de graça, você negocia luvas, você negocia um salário alto com ele, não é de graça porque você não paga uma transferência, mas e as luvas? E o salário alto dele? Vocês acham que o Firmino chegaria para ganhar baixo? Claro que não, claro que não. Isso geraria também um incômodo dentro do Flamengo, né? Tendo em vista que os empresários do Pedro já estão cobrando uma renovação de contrato da diretoria atual por conta de um acordo com a diretoria antiga, dando até o argumento que Michael ganha tanto, que o Pedro não pode ganhar menos que o Michael, o que eu concordo. Aí o Firmino chega ganhando uma bolada. Imagina, não faz o menor sentido o Flamengo fazer esse tipo de contratação nesse momento. E os números aqui do Firmino, segundo o site OGol, resumo da temporada 2024-2025, 31 jogos, 12 gols. Ele estava até sendo pouco utilizado, e tem até a matéria, preterido na Arábia Saudita. Firmino é protagonista e faz história na Champions Asiática. Foi isso, exatamente. Ele não estava sendo muito utilizado, mas acabou sendo importante no título da Champions Asiática aí para o Al-Ahly Jeddah, da Arábia Saudita. Essas foram as notícias do Flamengo. Lembrando, créditos e agradecimentos na descrição do vídeo. Até a próxima.